fez uma imagem de ouro, cuja altura era 60 côvados e a sua largura 6 côvados. Ele a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor fez reunirem-se os príncipes, os governadores e os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguera. Então, os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governadores das províncias reuniram-se para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido. E eles se puseram diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. Então um arauto clamava alto: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que, no momento em que ouvides o som da corneta, flauta, harpa, saca-bucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. E aquele que não se prostrar e adorar será, na mesma hora, lançado no meio de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, flauta, harpa, saca-bucha, saltério e todos os tipos de música, todo o povo, as nações e as línguas mostraram-se e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia erguido. Portanto, naquele momento, alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Eles falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, fizeste um decreto que todo homem que ouça o som da corneta, flauta, harpa, saca-bucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música deverá prostrar-se e adorar a imagem dourada. E aquele que não se prostrar e adorar, que seja lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Há uns certos judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não têm considerado a ti. Eles não servem os teus deuses e nem adoram a imagem dourada que tu ergueste. Então Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles então trouxeram estes homens perante o rei. Nabucodonosor falou e lhes disse: isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego? Vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem dourada que eu ergui? Todavia, se vós estiverdes prontos a ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa,
sacabucha, saltério e xilofone, e todos os tipos de música, e vos prostrardes e adorardes a imagem que eu fiz, bem, mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora ao meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrará de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim o for, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar de tua mão, ó rei. Mas se não o for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados, vestidos com os seus casacos, túnicas e seus chapéus e suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente e falou e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: Verdade, ó rei. Ele respondeu e disse: Eis que eu vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento. E a forma do 4º é semelhante ao Filho de Deus. Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, vós sois servos do Altíssimo Deus, saí e vinde aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, governadores e capitães e os conselheiros do rei. Viram estes homens, e sobre seus corpos o fogo não teve poder. Nenhum cabelo de sua cabeça chamuscou-se, nem os seus casacos mudaram, e nem o cheiro do fogo tinha passado por eles. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, e mudaram a palavra do rei e cederam
os seus corpos para que não servissem nem adorassem a qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, eu faço um decreto que todo povo, nação ou língua que fale qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja cortado em pedaços e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa maneira. Que Deus te abençoe. Amém.